Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kelly Romero e o vídeo de hoje é sobre o curso do Mairo Vergara. Vamos lá? Então, para quem caiu aqui de paraquedas, estou informando que eu já tenho mais 4 vídeos no canal sobre esse curso, tá? Então, o primeiro vídeo a gente fala sobre o início das impressões da primeira fase do curso do Mairo. A segunda é exatamente assim como quando eu já estou mais ambientada com a fundação, que é a primeira fase. Depois eu falo sobre como funciona a mineração. E o quarto vídeo foi a minha experiência no exterior, depois de 7 meses de curso, como é que eu me virei lá. Então vai lá no canal, procura aí, já deixa seu joinha aí pro vídeo. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram, que a gente conversa, a gente esclarece as dúvidas e eu mando os links dos vídeos também. Bom, gente, eu tinha a ideia de só fazer um vídeo agora, quando eu terminasse a mineração, que é a segunda fase, tá? E começasse o mar, que é a terceira fase, para eu contar para vocês como é que funcionava o mar e como é que tinha sido a mineração, né? Só que tem muitos pedidos de vídeo, tá? Eu tô chegando perto do final, eu tô no último texto da mineração, tá? A minha previsão é começar o mar em julho agora de 2020, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas em julho de 2020 eu vou começar o mar, né? Até tô achando que como eu comecei o último texto agora, tem todo junho e ainda um pedaço de maio, eu fiz as contas, eu acho que eu vou conseguir terminar antes, mas o meu cronograma tá assim, tá? É tanto pedido de vídeo, né? O pessoal tá me procurando no Instagram, tá pedindo para eu falar mais sobre como é que tá acontecendo o curso, né? Falar mais sobre o curso de inglês do Mairo, que eu resolvi gravar esse vídeo com algumas coisinhas para vocês, algumas impressões que eu tive, algumas questões que eu quero saber se vocês que estão fazendo o curso também têm. E, no geral, assim, vamos lá então. Eu fiz umas anotações aqui, vamos ver. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que eu acho da grande sacada do curso Mairo Vergara, tá? Para mim, a grande sacada é o Anki, tá? O que é o Anki? O Anki é um aplicativo de memória espaçada, tá? Não sei se é assim que fala, tá? Mas é um aplicativo que te relembra as coisas e te ajuda numa técnica de memorização conforme o algoritmo ali do aplicativo. Ele não é do Mairo, tá? O Mairo usa esse aplicativo, mas ele não é do Mairo. Então qualquer pessoa pode usar e pode usar para qualquer tipo de estudo, gente. Você tá estudando para concurso, tá estudando, sei lá, outras línguas, não importa. O que você estiver estudando, quiser uma técnica de memorização, o Anki eu super indico, tá? Eu escrevi aqui, ó, como é que se escreve Anki, tá? E eu sei que eu acho que se o Mário fosse falar, ele ia dizer, não, a minha técnica, né, é baseada em estudo de texto com áudio, tá? Beleza, mas eu tô falando pra mim, por que que eu acho que é o Anki? Porque eu sempre tive uma grande dificuldade de gravar as palavras, gente. Ah, a gente ia lá e eu aprendi uma palavra na aula de inglês, assim, ó, super útil, muito legal, que eu disse, ah, que palavra legal, essa palavra eu vou usar muito. Que legal que eu aprendi. Sério, não dava uma semana, eu tinha esquecido completamente a palavra. Daí tu fica naqueles resumos gigantes, aquele monte de folha com um monte de coisa que tu deve lembrar, e muitas vezes tu não pega aquilo, quando pega, daí olha, daí já esqueceu. E o Anki não, o Anki eu não tenho essa preocupação. O Anki ele me mostra de tempos em tempos. Ele tem 4 coisas lá que diz assim, ó, ruim, que é quando tu errou, ou errei. Daí tem o bom, muito fácil. Tem 4 técnicas, né? O Mário diz pra gente só usar o errei e o bom, tá? Porque ele diz que senão dá uma pirada lá no aplicativo. Não sei, eu só sigo as orientações do Mário, porque tá dando certo. Então, o Anki, geralmente o padrão dele é tu inseriu a palavra, tu vai revisar em 10 minutos, depois em 1 dia, depois em 3 dias, depois 5 dias e daí pula, tá? Depois dos 5 dias eu não me lembro mais qual o padrão dele, porque muitas vezes nesse período eu já esqueço a palavra, já boto errei e ele já recalcula, né? Eu tenho palavras lá que já estão jogadas para 1 ano e meio e tenho palavras que reaparecem assim, de assim, ó, eu sei que elas são de bastante tempo atrás, porque elas reaparecem e dizem assim, daqui, pra te ver daqui a 9 meses, eu, não me lembrava dessa palavra. Eu vou lá, eu reaprendo. Então, com o Anki, hoje eu tenho certeza que eu tenho um vocabulário de mais ou menos 1.500 palavras que eu sei. Que eu realmente sei e não me esqueço, eu olho assim, eu sei, entendeu? Então, as pessoas são diferentes, os aprendizados são diferentes, as mentes funcionam de forma diferente. Mas pra mim, o Anki é a grande sacada. Por isso que eu sempre dei prioridade em fazer o Anki, tá?
O Anki era a minha prioridade. Eu nunca assisti aula todos os dias, né? Eu dizia que eu já contei em outros vídeos que eu assisto aula 2 vezes na semana e eu tento assistir 2 aulas cada dia que eu sento, né? Então, a base, se a minha semana tá top, assim, ela tá 4 aulas, tá? Mas o Anki eu tentava fazer todo dia. Falando em prioridades, né? Eu devia ter passado por isso, porque é claro que a gente não absorve tudo que a gente escuta, né? Mas agora, na fundação, o Mário tocou num ponto que a principal coisa, se tu não puder fazer nada, no dia tiver uma coisa só pra fazer, tu tem que escolher a playlist, tá? E eu não tinha isso antes na cabeça, minha playlist foi muito pouco escutada, então por isso que o meu ouvido não tá bom ainda. Eu tô no final da segunda fase e meu ouvido ainda não tá o que deveria ser, porque eu sou uma péssima aluna. Mas passamos por isso, né? Agora eu tô tentando priorizar a playlist, que nem ele disse que é o primordial, é a playlist, tá? Então eu tento fazer a playlist e tento fazer o Anki, que pra mim é extremamente importante. Uma coisa que eu percebi, vocês já devem ter ouvido aquele ditado, né? Que quanto mais a pessoa sabe, mais ela sabe que ela não sabe. Né? Não sei, vamos tentar organizar essa ideia. Quando eu sabia pouco inglês e eu aprendi assim uma X quantidade de inglês, eu achava, bah, mas eu sei muito inglês. Agora, cada vez mais que eu avanço, que eu aprendo mais, porque eu tô aprendendo mais, eu tô sabendo que eu tô sabendo menos inglês. Que tão pouco inglês, não que eu tô sabendo menos, que tão pouco inglês que eu sei, né? E isso eu acho um ponto positivo, né? Essa percepção do aprendizagem e da grandeza que é saber outra língua, né, gente? Que não é uma coisa tão simples quanto tu acha que é, porque a história que ficam te dizendo, porque o inglês é muito fácil de aprender, porque português é muito difícil. Gente, toda língua é muito difícil. Talvez seja mais difícil a gente aprender uma língua com outro dialeto, né? Eu não sei se é assim que fala, as línguas, tipo aprender um japonês, né, que tem aqueles símbolos lá, enfim, que não é o nosso alfabeto, né? Talvez ele seja muito mais difícil, mas eu tô falando entre as línguas normais, sempre é difícil, né? É sempre difícil aprender, porque tu tem que fazer a tua cabeça pensar de uma outra forma que ela não está acostumada a pensar. A terceira coisa. Kelly, eu consigo estudar no método Vergara sem ser aluna do Mário Vergara? Sim, tu consegue. Inclusive, a Semana do Inglês, alguém aí já assistiu a Semana do Inglês do Mário? Pois é, ele faz a Semana do Inglês alguns períodos do ano, eu não sei qual é a frequência que ele faz. Eu assisti a última Semana do Inglês e ele diz assim, hoje vocês vão ter um conhecimento denso de inglês. Uma aula vai ser uma aula pesada, uma aula dessa, mais ou menos 1h30 aula. E eu entrei na Semana do Inglês achando que eu ia aprender inglês mesmo. Mas, na verdade, a Semana do Inglês, ele ensina como funciona a técnica dele. Então, a primeira aula, são 4 aulas. A primeira aula, ele fala de como funciona a fundação. Depois ele fala de como funciona a mineração. A terceira aula, de como funciona o mar, né, que é a terceira fase. E a quarta aula, ele fala um pouco sobre o curso dele, tá? O que acontece? O curso dele tem 5 partes. Tem a transição bilíngue e tem E eu esqueci o nome da última parte. Eu vou escrever aqui. E essa parte ele não comenta na Semana do Inglês, tá? Mas, tipo assim, com essas técnicas, com essas 3 técnicas que ele ensina na Semana do Inglês, com certeza tu fica no intermediário ali, no top, sabe? Depois eu vou falar sobre isso no intermediário que ele comentou. Mas qual é a vantagem que eu acho de ser aluna do curso e não de estudar sozinha? Eu preciso de uma motivação a mais, não sei vocês, tá? Mas eu sempre preciso de uma motivação a mais. Eu amo inglês, sempre quis aprender, só que a gente acaba se desmotivando, tá? E o que acontece? O curso dele, ele dá tudo mastigado. Tipo, na fundação, eu não tenho que ir lá caçar textos. Inclusive, para quem quer estudar, ele diz que no site dele tem muitos textos, que tu pode pegar os textos do site dele, tá? Mas ele dá o texto. Então, ali no curso, na fundação, ele dá 96 ou 97 aulas, tá? Que eu acho que tem uns 5 textos para dar essas aulas aí. Eu esqueci o número de textos agora.
né? Mas ele dá o texto mastigado ali, ele dá o texto inteiro, ele dá o áudio pronto, né? Ele tem a aula que ele fornece de 20 a 30 minutos que ele explica um pouquinho do texto e eu gosto dessa interação, né? Então eu acho isso legal, tu ter tudo prontinho, porque ele fala e tudo lá na Semana do Inglês que tu tem que estudar isso por de 4 a 6 meses, né, para sair da fundação, mas daí eu teria que ficar fazendo cálculo se eu realmente estudei todos os dias, quantos textos eu fiz, e ali não, no curso dele tá ali o número de textos. E daí quando eu terminei a fundação do curso dele, eu me senti terminada na fundação. Eu até coloco no vídeo aí da fundação que eu me senti formada no básico. Então essa eu acho a grande vantagem, porque eu tô vendo, porque quando eu abro a tela do curso, eu vejo quantas aulas eu ainda tenho pela frente, quantas eu já fiz, eu tenho uma noção de como que eu estou indo, né? E daí se tu é uma pessoa super organizada, né, eu acho que tu pode fazer sozinho, tu vai sair super bem, não tem problema nenhum. Agora se tu puder pagar, eu acho que vale a pena. Vale a pena tu ter essa orientação, tu saber, tu ver ali quantos textos. Tipo, agora eu tô super empolgada, que eu tô no último texto da mineração. Tô louca pra começar o mar. Então, assim, eu acho que esse texto vai ser bem mais rapidinho do que os outros, né? Porque eu tô vendo ali que vai terminar, que eu vou entrar na terceira fase, que a terceira fase promete. E tu, que talvez tenha a Semana do Inglês gravada, que o Mairo tenha gravado, tenha colocado no canal dele do YouTube, vocês podem procurar lá. Tenho certeza que se vocês não conseguirem o vídeo da Semana do Inglês, ele deve ter vídeo falando sobre como é a fundação, entendeu? Porque ele é um cara eu acho ele um cara sensacional, tá? Porque ele fornece muito conteúdo gratuito, muito mesmo, entendeu? Então tá lá, ele explica, não tem assim enganação, tu sabe o que tu tá contratando, pra tanto, né, que ele dá aquela garantia, né? Se tu não gostar do curso, não precisa nem explicar pra ele, em 30 dias ele te devolve todo o teu dinheiro, né? Então eu acho ele um cara muito, esqueci a palavra, mas muito honesto, tá? Mais ou menos isso. Ele é muito honesto. Ele fala o que ele vai entregar e ele realmente entrega. Ele falou na Semana do Inglês uma coisa muito interessante. Agora eu não me lembro se foi na Semana do Inglês ou se foi numa aula, tá? Uma coisa muito interessante. É que assim, ó, tu se forma no básico, ele deu tempo. Ele, tu se forma no básico mais ou menos em tanto tempo. Acho que ele falou 1 ano e meio, tá? Que é o que a maioria leva. Agora ele disse assim, o intermediário, tu passa anos no intermediário. Ele falou assim, tu passa 3 anos no intermediário. E tu vai ser intermediário por muito tempo. Porque o avançado é avançado realmente, não é que ele se vira nos 30, tá, gente? Então assim, eu tô no intermediário, eu vou ficar muito tempo no intermediário sem problemas, né? Enquanto a gente tá evoluindo, a gente tá evoluindo. E essa é a quarta coisa que eu quero falar pra vocês sobre evolução. Eu não sei se vocês têm essa impressão, vocês que já fizeram cursos de inglês. Eu sempre era assim, ó. Eu terminava o semestre e daí eu pegava o meu livrinho de inglês lá do cursinho e dizia assim, ai, que legal, esse livro tem tanta coisa, se eu soubesse tudo que tem nesse livro, eu ia saber tanto inglês. Reverte a segunda coisa que eu falei, né? Ia saber tanto inglês, vou estudar isso aqui nas férias para reforçar, para ver se eu aprendo bem. O que acontecia? Passava as férias, eu voltava para o outro semestre e eu já tinha esquecido basicamente tudo que tinha lá e me sentia que parecia que eu não avançava, parecia que eu dava 2 passos para frente e 1,5 para trás, sabe? Uma coisa assim. Pois esse é o diferencial do curso, eu não me sinto isso e eu dei esse clique assim há pouco tempo, até vou anotar pra falar pro pessoal, eu não me sinto assim, gente, eu só me sinto pra frente, só me sinto avançando, não me sinto nunca regredindo. Quinta coisa que eu vou falar pra vocês, que hoje, apesar do curso do Mário falar que a pronúncia é mais adiante, né, a fala agora a gente vai começar pelo mar, né, e daí vai ser mesmo na quarta fase, eu olho a palavra hoje e eu já tenho uma noção de como que se fala. A maioria das palavras eu sei pronunciar só olhando, sem nunca ter ouvido elas. Isso aí eu vejo que é a questão do estudo mesmo, que a gente vai avançando, a gente consegue. Então não é que tu vai aprender só quando chegar lá, é toda uma construção que te leva quando chegar lá a tu ter a base para te conseguir aquilo, né? Porque hoje olhando eu já sei muita coisa. Quanto a essa questão que eu tinha falado no 2 também, né, no segundo ponto de achar que sabia muito, eu achava assim que as palavras eram tão difíceis, e agora, gente? E agora com esse monte de phrasal verb? Gente, é muito difícil o phrasal verb. E eu achava que as palavras que eram, agora eu sei tanta palavra e começou a aparecer muito phrasal verb, porque daí eu vou minerar e eu já sei as palavras praticamente todas.
E daí eu chego, eu tenho que pegar esses phrasal verbs. E eu acho tão difícil, tão difícil. Vocês vão chegar nesse ponto, vocês vão chegar. E é pra te ver o quanto é a evolução do inglês, que a língua não é fácil. Que ficou dizendo, ai, que a língua é muito fácil. Não é fácil, gente. Tudo é difícil. O aprendizado de uma coisa nova é sempre difícil. Agora, com essa evolução, outra coisa também que é natural pra mim são as estruturas das frases. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu dizia pra professora do cursinho, ai, professora, porque eu tenho dificuldade de montar a frase. Eu sei as palavras, assim, essa palavra, aquela palavra, mas eu tenho dificuldade de saber colocá-las na frase, porque o inglês, ele tem uma colocação diferente do que o português, né? Se a gente pegar e for traduzir palavra por palavra do que a gente costuma falar, tu não consegue uma forma correta de falar o inglês. E isso, hoje, pra mim, já é muito mais natural. E, gente, eu não tenho 1 ano de curso, né? Por evolução, né? Pode considerar o 6º ponto aí, sei lá, não tô mais contando, tá? Eu estou hoje, como eu falei pra vocês no último texto da mineração, né, segunda fase terminando, e hoje eu vou te dizer que quando eu acho muitas palavras no texto que eu estudei, eu acho 2. O resto eu sei tudo, olha só a evolução. E o que eu tô fazendo pra minerar? Porque assim, na mineração tu não precisa minerar o texto. Ele diz que tu pode minerar a música. Eu expliquei o texto da mineração aí, olha aqui na descrição aqui que vocês vão ter lá se vocês não assistiram. O que eu faço? Eu tô assistindo seriado, não tô assistindo todo em inglês ainda, eu assisto seriado em português, com a legenda em inglês, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô minerando o seriado, daí eu vou lá pro seriado, assisto, paro o seriado, pego a palavrinha, que eu assisto no computador no Netflix, né? Daí eu vou lá, pego, tô minerando os seriados, isso é legal, tem gente que gosta muito de música, eu não curto muito, então tu pode minerar onde tu quiser, é assim que eu tô minerando hoje, porque palavras no texto que eu tô estudando eu praticamente não tem. Você que é aluno, ou você que está estudando na técnica dele, usa o Anki. Uma coisa que eu tinha muita dúvida no início, que é uma coisa que a gente constrói na nossa cabeça. Eu não cheguei, claro, a gente pode, eu tenho o suporte deles, eu poderia perguntar isso pra eles, mas eu resolvi analisar como que seria pra mim, qual que seria a melhor forma. Porque assim, quando tu estuda na fundação, que tu coloca a frase inteira lá, né, e daí, quando ele vai te lembrar a frase, o Anki vai te lembrar a frase, tu olha aquela frase e tu entendeu o contexto da frase, entendeu? Ah, eu entendi o contexto, eu sei o que tá dizendo, mas essa palavra específica aqui, eu não me lembro o que era, o que ela significa. Eu acabei entendendo ela no contexto, mas eu não tava me lembrando dela. Ah, e na fundação, eu tenho que lembrar todas as palavras que estão na frase, né? Porque em tese, eu tô estudando todas as palavras, diferente na mineração, né? Daí o que acontece? Eu fiquei pensando, e agora? Eu boto que eu errei? Ou eu boto que tava bom? Eu cheguei a uma coisa que eu decidi que seria bom pra mim. O que eu achei? Se eu entendi o contexto, é uma palavra ali que eu não lembrei, eu olhava quanto que seria o tempo do bom. Se o bom tava dizendo menos de 30 dias para ela revisar, eu colocava bom. Se o texto estava para revisão há mais de 30 dias, eu colocava errei, para ela diminuir o tempo para eu poder revisar aquela palavra. Outra coisa que não tá na técnica dele, que eu acabei adaptando pra mim, são algumas palavras. Tu tem dificuldades com algumas palavras mais do que outras, né? Daí, se tu tem uma palavra lá que é muito difícil, ela já apareceu muitas vezes pra ti e tu nunca te lembra o que ela quer dizer, tu olha assim, essa palavra de novo, gente, não me lembro o que aconteceu com essa palavra. Eu tenho uma lista de dificuldades que eu coloco no celular, tu no celular, tá? Coloco no celular essa lista de dificuldades e ali eu coloco as palavras que eu não consigo me lembrar nunca, pra dar uma estudadinha mais fora, assim, né? E essas foram as dificuldades que eu me lembrei, que as curiosidades que eu me lembrei de contar pra vocês, né? Que se desenvolveram durante o curso. E agora eu tô terminando a segunda fase, louca pra entrar no mar, né? Gostei muito da ação que ele fez entre mar e piscina, né? Então tô louca pra me jogar naquele mar lá. E eu vou fazer um vídeo pra vocês contando direitinho como é que é a experiência do mar. Só que, claro, eu vou fazer o vídeo depois que eu já assisti umas 2, 3 aulas, sei lá, conforme eu já estiver um pouco mais avançado, ter mais conteúdo pra falar, e não simplesmente como é a técnica, porque como é a técnica ele explica ali na Semana do Inglês, né? Eu sei, o que eu sei do mar? Que a gente vai absorver muito conteúdo em inglês, né? Que a gente vai ter que optar se tu quer assistir uma reportagem, se tu quer assistir um seriado, se tu quer assistir um filme, se tu quer simplesmente ouvir rádio, né? Mas que tu vai ter que absorver muito conteúdo em inglês. Ele disse que depois de muitos meses fazendo listen, né, a gente vai estar formado no mar.
né? Então isso aí eu vou ver ainda como é que é, quantas são as questões, ficar no mar, mas eu sei que o mar vai me tomar um grande tempo, e daí quem sabe até o final do ano fazer no mar todos os dias. Todos os dias. A gente vai conseguir fazer mar todos os dias. Eu vou estar mais do que me virando nos 30 no final do ano. E daí esse ano, né, que não vai ter viagem por causa do Covid, né? Que eu disse que eu ia fazer uma viagem esse ano, né, para um país que a língua não era a primeira língua em inglês, mas todo mundo conversa em inglês no Caribe. E eu pretendia estar me virando nos 30 lá, né? Não vou poder ter essa experiência esse ano, a viagem vai ficar pro ano que vem, mas então ano que vem eu vou estar hablando. Hablando não, Kelly. Speaking. Com os estrangeiros. Sim, sim. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. E agora os próximos vídeos. E vamos juntos em direção à fluência. Tchau!